Boa noite, pessoal. Hoje vamos conversar sobre o garantismo penal. A gente vai bater um papo com a doutora Ludmila Grillo. Vamos lá, vamos entrando, pessoal. Vamos conversar sobre garantismo penal e impunidade. E vamos falar com a doutora Ludmila Grillo, juíza. A doutora Ludmila. Vamos entrando, boa noite. Boa noite, Pedro Melo. Boa noite, Gustavo. Oi, Ludmila. Olá, tudo bem, Tameia? Deixa eu Tudo ajeitar aqui a bom? câmera. Pronto, acho que agora está centralizado. Boa noite, Tameia. Boa noite, pessoal aí que está entrando na live. Boa noite, Ludmila. Fez muita audiência hoje? A gente está fazendo, em regra, duas audiências. As audiências por videoconferência, elas são muito práticas, mas elas também geram um problema sério de, de questões técnicas. Problema de conexão. Então, por exemplo, na audiência de hoje, aí o advogado não estava conseguindo conectar o áudio. Aí você fica ali perdendo muito tempo porque uma das pessoas participantes fica com algum problema técnico, cai a internet no presídio. Aí você fica ali, Sim. você não pode continuar com a audiência. Então, as audiências por videoconferência, elas são muito práticas, mas você não pode marcar muitas no mesmo dia, porque sempre tem algum problema técnico com algum dos participantes e você não tem hora para acabar aquilo ali. Você tem que esperar voltar, enfim. Então, você consegue resolver certos problemas, por exemplo, não deixar o processo de réu preso paralisado, mas também não Uhum. pode fazer em quantidade, porque não, esses problemas técnicos impedem que isso aconteça. Mas Entendi. funciona, na medida do possível vai funcionando. Sim, sim. Hoje eu vi uma matéria de uma audiência, não sei se era que tribunal que era, que a juíza estava dentro do carro. Você chegou a ver isso? Ela Não dirigindo e vi. querendo participar da audiência. E daí o presidente falou, doutora, aqui não é corrida de carro. Ah, sim! Eu entendi que era advogada, não era? Era Não era advogada? advogada? Não Ah, sei. não sei, eu vi assim por cima, mas achei muito engraçado, né? Porque tem essa praticidade, né? A gente também no Ministério Público Federal, na segunda instância, a gente participa de sessões online, o que facilita, né? Mas tem esses probleminhas de conexão, né? Doutora, a senhora não. Você, dá chamar de você, né? Pode ser? Você, não, mas não estamos num fórum, pelo amor de Deus, Tá. você. Você não soltou Eu tô- ninguém hoje, não, né? Hoje. Ah, eu devo ter soltado alguém. Eu tô achando que tá escuro. Deixa eu acender uma luzinha aqui. Peraí. Tá, vê se Tá meio melhora aí. escuro? Acho que agora ficou claro Tá um demais. Peraí. pouquinho. Assim tá Acho que, bom. acho que tá bom assim. Ah, É, melhorou agora. Melhorou. Tava escuro demais. só que Ótimo. tenta levantar um pouquinho o celular, que tá cortando um pouquinho a sua Isso, assim tá melhor. Pronto. Isso, tá ótimo, tá ótimo. E Ludmila, o tema de hoje é sobre o garantismo, né? Que tá muito na moda, muita gente falando garantismo, se o juiz é garantista, se o ministro que vai entrar no STF é garantista. Então, primeiro eu queria saber se você se considera uma juíza garantista e explicar um pouquinho para o pessoal que está assistindo aqui nossa live, né? Tem muita gente que não é da área do direito, tem gente que é do direito, mas é de área civil, trabalhista, e não entende, né? O que é ser garantista, né? Uhum, exatamente. Tem muita gente que frequenta o meu perfil lá, eu recebo mensagem de médico, decorador. Outro dia eu fiz uma sequência sobre a beleza, apareceram muitas decoradoras de interiores, como é que é o nome? É designer de Designer. interiores. Assim, eu achei bem legal. Então tem muita gente que está interessada em entender o que está acontecendo no Brasil, mas o Uhum. pessoal do direito, a gente sabe como é que é, né, também? Usa aquele juridiquês, aquele linguajar pedante, ninguém entende nada, até quem é do Ninguém direito às entende. vezes fica assim, ninguém entende, né? O fato é que É. ninguém entende. Uhum. Então, eu procuro sempre, né, tentar não usar essas palavras. Às vezes a gente dá uma escorregada, né, também. A gente que Sim. vive nesse ambiente, às vezes você dá uma escorregada no juridiquês. Mas a ideia é não escorregar, tentar falar de forma bem clara para o pessoal que não é do direito, aí que está entrando na live, conseguir entender tudo que a gente está falando aqui. Então, vamos lá. Respondendo aí a pergunta da Tameia, a questão do garantismo. O que seria o garantismo? Se eu me considero, né, na qualidade de juíza, né, se é minha profissão regular. Eu nem faço menção a isso aqui no Instagram, eu me denomino apenas professora,
mas muita gente sabe que a minha profissão, né, do dia a dia, profissão regular, no horário regulamentar, é de juíza. Sim. Então, vou dizer, se eu sou uma juíza garantista ou não sou uma juíza garantista. Primeira coisa, o que seria o garantismo? Existem, a meu ver, assim, falando bem superficialmente, duas formas de você enxergar o garantismo, né? A primeira delas no sentido de que o garantismo seria aquele conceito de que ao preso, ao condenado, ao processado, devem ser sempre observadas as garantias que são previstas na Constituição, nas leis, enfim, para que seu direito não seja atropelado. Então, se ele tem direito a um habeas corpus, que seja dado a ele um habeas corpus. Se ele tem direito a uma progressão de regime, que seja dada a ele uma progressão de regime. Seria a observância das garantias que estão previstas na lei e na Constituição, simplesmente. Isso é meio óbvio, né, Ludmila? Porque todo juiz tem que observar Exatamente. isso, o membro do Ministério Público também, né? Isso seria o que a gente chama de garantismo penal integral, que é aquele que Integral, você olha o exatamente. sistema jurídico como um todo, né? E eu Uhum. nunca vi ninguém que não fosse um garantista integral, né? Eu nunca vi ninguém, nenhum juiz, nenhum promotor, nenhum procurador da República, nenhum delegado dizendo que acha que o sujeito tem que ser julgado sem ter direito à defesa, que o sujeito Sim, tem que ser açoitado. Eu nunca vi ninguém falando isso. Então, isso aí me parece flatus sim, voices. Isso aí é um discurso exatamente. completamente vazio de quem quer dar uma de posar de grande humanista, uma pessoa espiritualmente elevada, alguma coisa assim, quando na verdade não está dizendo nada. Simplesmente, se o Uhum. sujeito tem direito à progressão de regime, você dá progressão de regime. Eu Sim, mesma, sim. muitas vezes eu não concordo com o mérito da lei, acho que a lei é muito Garantista, branda, muito branda, sim, muito leve para o crime que foi cometido. Só que eu me sim, coloco no meu lugar, eu não sou a legisladora, eu sou simplesmente a juíza, a aplicadora da lei. Eu não vou me meter na função de legislar do nosso Congresso Nacional e eu aplico a sim, lei simplesmente como ela foi escrita, a não ser que tenha alguma inconstitucionalidade. É diferente. Você tem que sim. declarar a inconstitucionalidade daquele trechinho da lei e segue o barco. Mas se a lei não for inconstitucional, se for simplesmente uma lei que não me agradou, eu vou aplicá-la tal como ela foi escrita. Então, Sim. hoje em dia eu não trabalho mais na execução penal, trabalho só em vara criminal, criminal, infância e juventude. Na época que eu era juíza da execução penal, quantas e quantas vezes eu não assinei progressões de regime quando eu sabia que aquele sujeito, na minha concepção, ele ainda não estava pronto para ir para a rua. Mas a lei Uhum. dava a ele o direito de ir, e não é por isso que eu deixava de dar. Eu assinava, mas a lei está dizendo que tem que ir. Exato. Eu lamento muito, Uhum. ele vai, é assim que funciona, né? Exatamente. Eu só fazendo um parênteses, né, na minha profissão, né, o pessoal que está entrando agora, a gente está falando sobre o garantismo penal e impunidade, né? Eu sou procuradora da República, membro do Ministério Público, doutora Ludmila Juíza. Tem vezes, né, na minha área, que é de investigar os crimes e processar, o que a lei determina? A lei determina que, tendo prova da materialidade e indícios de autoria, eu tenho que processar. Tem vezes que, embora a prova seja pouca, incipiente, a gente já está há muito tempo na área, eu trabalho há 20 anos, a gente tem certeza que aquela pessoa cometeu aquele delito. Agora, se eu não tenho uma materialidade demonstrada, eu não posso processar. Então, isso é cumprir a lei, não é? Como você está dando Exatamente. esses exemplos, né? Que mesmo que a gente não concorde, mas a gente tem que seguir o sistema e cumprir a lei, né? Pode continuar. Exatamente. Então, isso seria ser uma pessoa garantista? Por essa ótica do garantismo integral, que você vai olhar para o sistema jurídico integralmente, né, como um todo, você é um garantista. Qualquer pessoa que trabalhe na seara do direito vai ser um garantista. Eu nunca vi ninguém Sim. dizendo o contrário, alguém dizendo que a lei devesse ser violada, ou que o sujeito não tem direito a ampla defesa, não tem direito a se Ao defender, não tem direito a um contraditório. processo. Exatamente, eu nunca vi ninguém defender um negócio desse. Então, é um discurso muito vazio. Esse seria um garantismo integral, né? Que eu acho que todo mundo eu sou, você todo mundo é. Sim, O sim. problema é que o garantismo que se notabilizou, que se popularizou aí na Uhum. mídia, todo mundo, o fulano é garantista, não sei quem é garantista. Não é esse garantista que eu me referi até agora, até o presente momento, esse garantista que Uhum. todos nós somos. É o Sim. chamado garantismo
hiperbólico monocular. Calma, pessoal que não é do direito. Calma, É, pessoal que não é do direito. Eu vou explicar, tá? Eu vou explicar. Lancei isso. um baita juridiquês aqui. Falei que não ia falar juridiquês, mas lancei juridiquês, mas vou explicar. É, mas Calma. teve um seguidor que já escreveu aqui, deve ser da área jurídica, né? Para saber esse nome gigante difícil, né? Justamente. Não, mas para vocês não serem enganados, eu vou dizer o nome difícil, o nome bonito, Isso. mas eu vou explicar o que que é. Calma, calma. É. Então, esse garantismo que eu falei até agora é o garantismo normal que todo mundo é, né? Uhum. Todo mundo, ninguém está querendo que o sujeito seja condenado sem prova, nada disso, Sim. torturado, isso é balela. O garantista hiperbólico monocular, esse que eu já vou explicar o que que é, esse aqui é o problemático. Então, o que que Sim. seria esse sujeito garantista hiperbólico monocular? Hiperbólico, o que que é uma coisa hiperbólica? É uma coisa grandiosa, uma coisa imensa. Exagerada, Monocular, né? exagerada, exatamente. E o Uhum. que é monocular? Mono, um. Ocular, relativo a olho. Então, você vai estar olhando com apenas um olho e o outro olho vai estar fechado. Então, é uma Sim. coisa exagerada, você olha de uma forma exagerada para apenas uma das partes envolvidas na causa. E quem seria essa parte envolvida que as pessoas olham de forma exagerada, extremamente benevolente? Seria o criminoso. Então, esse Exatamente. garantismo hiperbólico, imenso, exagerado e monocular, que só olha com um olho para uma só das partes da demanda, esse é o garantista nefasto, é aquele que só olha para o lado do criminoso e não olha para as demais partes, não olha para a vítima e não olha sequer para a lei, não olha para a Constituição, não olha para nada. Ele só Nem quer para a o bem. sociedade, né? Exatamente, não olha para a sociedade, não olha para ele mesmo. Ele pode ser vítima daquele Uhum. garantismo monocular que ele mesmo está dizendo que defende. Então, o Sim. garantista monocular, esse é o problema. É o sujeito que só está olhando para o bem-estar, para para todo o conforto do criminoso, passando por cima do direito mesmo. Então, esse é o Uhum. garantista, o nefasto. Então, respondendo sua pergunta, se eu sou garantista se eu olhar naquela primeira ótica que eu falei, mas não nessa segunda ótica. Eu não vou olhar com um olho só para o criminoso. Eu vou olhar com os dois olhos para tudo que está acontecendo. Criminoso, vítima, testemunha, sociedade, para tudo. Então, Para é tudo. isso aí. Isso mesmo. E Mas você, Cameia? então, Você é garantista? a gente usa muito atualmente o termo garantista, né? Pelo menos eu, quando digo ele é garantista, esse juiz é garantista, ao garantista hiperbólico monocular, né? Então acabou se Exatamente. vulgarizando esse termo. Então, quando a gente fala, esse juiz é garantista, é um juiz que vai olhar mais o lado do réu, mais o lado do investigado, que vai desconsiderar os direitos da vítima, os direitos da sociedade, né? Isso Então, aí. esse garantismo atual não sou. Eu adoto o garantismo integral, onde você tem que ver toda a situação. Claro, evidentemente que os direitos do réu, os direitos do investigado devem ser preservados, né? Ampla defesa, o contraditório, agora, e a vítima, né? E a sociedade, né? Então, tem que ver toda a situação. Então, só puxando que muita gente está escrevendo aqui, eu sei que você não pode comentar muitas decisões, né, pelo seu cargo, mas um exemplo clássico, no meu ponto de vista, desse garantismo nefasto, como você falou, foi a recente decisão do ministro Marco Aurélio, quando ele soltou o André do Rep, né, conhecido líder do PCC, um dos mais importantes líderes do PCC, um traficante não só nacional, mas como internacional, com ligações com a máfia calabresa na Itália. Então, o que ele fez? O que ele olhou? Ele olhou só com o olho, né, estritamente para o prazo, né? Que a reforma que teve no comecinho do ano, que analisou o projeto anticrime, introduziu o parágrafo único no artigo 316, né, que trata da prisão preventiva. Então, e que foi estipulado esse prazo de que a cada 90 dias deveria ser realizada. Ele não analisou que ele já tinha sido condenado em primeira instância, que ele tinha sido condenado em segunda instância, não analisou a periculosidade dele, não analisou que a ordem pública ia ser colocada em risco, todos os requisitos da prisão preventiva. Ele olhou apenas o prazo e o princípio da inocência. Então, acho que essa decisão é bem emblemática para ilustrar quem não é da área jurídica, né, para entender.
Você pode comentar um pouquinho sobre isso? Eu posso comentar, inclusive, eu não tinha nem me ligado nessa questão do 316 que você falou aí. Eu tenho uma coisa importante para falar sobre esse artigo 316. Não vou comentar a decisão, mas eu vou comentar a lei, a inclusão Sim, desse artigo 316 no ótimo. CPP, para quem não é da área jurídica ou para quem até é, mas não frequenta a vara criminal, né? Não sabe como é que funciona. Eu vou dizer Ótimo. na prática de uma vara criminal, né? Como é que funciona esse artigo 316? Ou, no caso, não funciona. Ainda estou achando que está um pouco escuro. Não está meio Não, não tá escuro? não. Não tá Não está, não. não? É que eu tô com uma luz aqui bem boa, semi-profissional. Eu estou com uma luzinha aqui, estou achando que está um pouco Não, escuro. não tá. Bom, não, Não, beleza, vamos continuar. acho que tá bom. Acho que tá bom. Então, vamos lá, pessoal. Esse artigo Eu acho que 316, que a Tameia citou, que foi o fundamento para a soltura, ele diz que o juiz, ele a cada 90 dias, isso é novidade, tá? Isso não tinha até bem pouco tempo. O juiz, a Uhum. cada 90 dias, ele deve reanalisar se aquela prisão ainda tem algum fundamento, se ela tem alguma necessidade. Então, a cada 90 dias, o juiz tem que ir lá pegar o processo de novo daquele sujeito e dizer, ah, sim, ele tem que ser mantido na prisão por causa disso, disso, daquilo. Ou não, já não existem mais os motivos que justificam manter esse cara na cadeia, então espeça-se alvará de soltura. Então, a cada 90 dias, o juiz tem que agora fazer esse negócio. Já não bastassem todas as outras tarefas que o juiz já tem que fazer normalmente e Sim. que geralmente a estrutura das varas não permite que seja feita. Então, eu vou dizer aqui para vocês chão de fábrica, tá? Juiz aqui de chão de fábrica, cidade de interior. Eu vou dizer para você na prática, tá? No seco, como é que funciona esse negócio. É isso que é Na importante, prática, Ludmila, a gente trazer sempre como que é na realidade, né? Porque os ministros da Suprema Corte, das cortes superiores, estão muito distanciados da realidade. Então é importante trazer a nossa experiência, a sua experiência de como acontece, por que esse artigo, esse parágrafo é muito difícil de ser aplicado, né? Diga lá. existem muitas dificuldades e eu vou falar aqui, assim, a realidade, né? Como ela é. O que acontece, pessoal? Pelo menos para quem é de cidade interior, essas varas do interior, a minha vara também é cidade interior, muitas vezes a gente trabalha com. Eu, por exemplo, hoje eu estou com menos da metade da capacidade de servidores da vara. Trabalhamos com menos da metade do que a vara deveria ter. E Uhum. essa realidade, ela é uma realidade, acredito que não é só minha. É uma realidade de muita gente. Se são poucas as varas que trabalham com a quantidade de servidores que é prevista em lei para aquela vara, que tem tudo direitinho funcionando. E o que acontece? Não existe nenhum sistema informatizado, preste atenção, não existe nenhum sistema informatizado que aponte para o juiz a hora que aquele processo está se aproximando dos 90 dias para que ele vá lá, pegue aquele processo da prateleira, porque pelo menos em Minas Gerais os processos criminais ainda não são informatizados, tá São certo? Pode físicos, ter, né? são físicos, processos Pois é. físicos na prateleira pegando poeira. É assim que funciona. Pelo menos Sim, em Minas, já sim. deve ter estados aí que o criminal já funciona no PJE, no informatizado. Mas em Minas ainda as varas criminais funcionam no físico. Não existe nenhum sistema informatizado que apite lá quando dá 90 dias, quando dá 89 dias. Juiz, pega esse processo hoje, separa ele ali na prateleira número 57, tá? Pega aquele processo na terceira fileira da prateleira 57, separa aquele processo ali e olha se está tudo bem com aquela prisão. Não existe isso. Vocês estão achando que eu estou de brincadeira, né? Eu estou falando aqui a realidade, a vida como Realidade. ela é, tá certo? É É. a vida como ela é. Eu não estou falando aqui realidade do Supremo Tribunal Federal. Eu estou falando do chão de fábrica, como Sim, acontece nas varas na real, tá certo? sim, Não sim. tem programa que avise, olha, hoje apita, começa a apitar o negócio, apita, pega aquele processo que está na quinta prateleira de baixo para cima,
tá o 55º processo de baixo para cima. Pega ele lá na prateleira e olha se está vencendo a prisão dele. Não existe um sistema informatizado para fazer isso. É tudo Sim. na mão, no olho, no braço. Aí, para não dizer que eu estou mentindo, eu falo, não, você que não deve estar sabendo controlar. A gente controla. E controla até com alguma eficiência. Mas sabe como é que é o controle? Você faz uma etiqueta, bate um carimbo, faz uma planilha no Excel. Planilha, ou na Tem, agenda, né? Como vai na vencer, né? agenda, no braço, na caneta. Aí tem Sim. ali, você bota um estagiário para fazer esse controle. O estagiário é humano, ele erra. Outro dia mesmo eu estava Claro. reavaliando prisão, em vez de 90, ele errou o prazo e botou para 60. Eu falei, pô, mas ainda não deu o prazo, eu estou trabalhando aqui à toa, porque ainda não deram os 90 dias. Ele errou e botou, em vez de 90, botou 60. Tava lá eu, igual uma idiota, reanalisando prisão com 60 dias, quando ainda faltava um mês para vencer esse prazo. E ele Porque poderia houve ter um erro. errado para mais, né? Para mais. Que ia ser E pior esses ainda, erros né? para mais acontecem. É. Também acontecem. Então Sim, a coisa foi feita, essa lei da Dinamarca, que estão querendo que vigore aqui no Brasil, isso não funciona. No sim. Brasil, pelo menos por enquanto. É assim que é feito. Aí eu mandei um WhatsApp, eu fui investigar. Eu fui investigar com meus colegas para saber o que vocês estão fazendo aí, galera, o que vocês estão fazendo para controlar esse prazo aí dos 90 dias dessa lei dinamarquesa que deram aí para a gente cumprir? Aí sabe quais foram as respostas que eu recebi? Eu fui colhendo as respostas. Eu falei, não, de repente tem algum iluminado, né, que inventou algum sistema, né, revolucionário aí. Aí as respostas foram, Lude, eu fiz um carimbo. Esse É. carimbo não resolveu nada. Eu, por exemplo, Sim. Ludmila, eu uso etiqueta, eu uso Etiqueta. planilha do Excel, é tudo na mão, no braço. Todo mundo respondeu planilha do Excel, bota o estagiário para acompanhar ali o prazo, o estagiário que vai errar para mais ou para menos, Sim, fatalmente. sim, Planilha, carimbo, tudo muito amador. A coisa é sim, amadorística. As pessoas não fazem ideia de como funciona. Então, a sim, coisa é feita para não funcionar. Então, esse sim. artigo 316 do Código de Processo Penal, eu estou lançando a real aqui para vocês agora. Eu duvido que algum professor já tenha falado isso para vocês da forma como eu estou explicando aqui para vocês hoje. Tá? Eu estou contando a realidade, não estou floreando. Está lá no Isso. Supremo Tribunal Federal já, o juiz errou o prazo, não avaliou em 90 dias. Ele não tem um sistema para me dar, para controlar meus Sim. 90 dias, uma vara com ali 5.000, 7.000 processos. Como é que Ai, você vai sim. saber que naquele dia exatamente, aquele processo lá da prateleira 49 está vencendo o prazo? Isso Exatamente. é É. uma idiotice. Então, assim, então essa é a realidade, pessoal. Tô aqui para florear nada, tô aqui para contar a realidade para vocês. Essa é a realidade do 316 do CPP hoje em dia. Sim, e parece, a intenção parece que foi colocado de propósito pelo legislador para que isso aconteça, Para para que errar, tenha mais é uma para errar. brecha, né? Mais um elemento de dar uma prisão ilegal, porque a lei diz que se não for reanalisada vai se tornar uma prisão ilegal. Então, assim, nós já vivemos um sistema, do meu ponto de vista, extremamente garantista. A grande maioria dos juízes das cortes superiores, né, não digo de primeira instância nem do tribunal, são garantistas, tudo é motivo para relaxar uma prisão em flagrante, conceder uma liberdade provisória, conceder uma prisão domiciliar, que agora todo mundo tem prisão domiciliar, né? Anular o caso, devolver para as instâncias inferiores para reanalisar o processo. Então, a impressão que dá é que foi colocada justamente para isso. Mas ainda bem que no caso, né, do André do Rep, que Marco Aurélio invocou esse parágrafo primeiro absurdo, né, ridículo, que o ministro Fux, o atual presidente do STF, foi diligente, revogou a decisão, né, reapreciou, digamos assim, né, juridicamente falando, ele reapreciou um recurso do Procurador-Geral da República e logo pautou para o Pleno do STF analisar. E a grande maioria dos votos foi nesse sentido, que não é uma soltura automática. Não é porque o juiz não analisou em 90 dias, se os requisitos da preventiva ainda estavam presentes, que automatiza a soltura. Então, pelo menos, eu acredito que agora, que espero que tenha essa repercussão geral, porque a ideia é essa,
e que não seja uma coisa automática. Ah, então como que vai ser verificado? O próprio advogado. Então, cabe ao advogado que defende o seu cliente, seja o defensor público, seja o advogado privado, que ele verifique, porque não tem a menor condição do juiz controlar esse prazo. Os membros do Ministério Público também não têm essa condição, né? Então, pelo menos ficou esse entendimento de que não é automática essa liberdade. E o outro detalhe, né? Voltando para esse caso, outro detalhe. Quando o processo é finalizado, né? Quando o juiz sentencia e há um recurso de apelação e esse processo vai para a segunda instância, o juiz não pode mais agir, né? Juridicamente falando, ele perde a jurisdição. Ele não pode dar uma decisão no processo que está no tribunal, não é isso, Ludmila? Ele não pode. E principalmente se o processo for físico. O processo não vai estar nem Exatamente. na mão dele. O processo já foi embora, já não está mais ali à disposição dele para ele pegar na prateleira e falar qualquer coisa. O processo foi embora, subiu, foi-se embora. E mesmo nos digitais, né? Eu trabalho lá em Porto Alegre, todos os processos são eletrônicos, né? É o EPROC, que é um excelente sistema, que até um tempo atrás o ministro Toffoli, enquanto presidente do STF, queria mudar esse sistema, né? Queria colocar o PJE, que eu trabalhei aqui em São Paulo, não é bom, é caro, enfim, ainda bem que continua o EPROC. Mesmo no processo eletrônico, quando ele está, eu estou agora trabalhando no Tribunal Regional Federal, quando ele está no STJ, eu também não consigo acessar. Então, não é porque é eletrônico que a gente tem essa chave de acesso, né? Ele fica indisponível também? Ele fica indisponível também? Fica. Eu posso, assim, peticionar, mas olhar o processo não tem como, né? Então, e nesse caso, voltando do caso do André do Rap, ele estava condenado na primeira instância e na segunda instância. Então, não daria para se evocar o princípio da presunção da inocência do pobrezinho, coitadinho. Não é assim, ele foi já julgado. As instâncias que analisam a prova, que se debruçam nos autos, já exerceram o seu papel, né? E estava no STF por recursos da própria defesa, né? A defesa que estava tentando reverter essa situação, né? Então, a culpa não foi do Estado, a culpa não foi do órgão de acusação e nem do juiz, né? Mas, enfim, né? É o que testemunhamos, né? Pois você falou aí da questão de que o STF não vai reanalisar certas coisas e tal. Isso tem muito a ver com um dos assuntos que a gente vai tratar hoje sobre a PEC da segunda instância. Sim. Sobre a questão, explicar aí para o pessoal que é do direito o que significa a expressão trânsito em julgado, Sim. né? Explicar para o pessoal também que essa análise das provas não é feita nas instâncias superiores, né? E por que esse trânsito em julgado ele estaria tendo essa tentativa de trazer mais para baixo, né? Trazer para a segunda instância e não levar o trânsito em julgado para as instâncias superiores. Excelente. Já vi que você já deu umas entrevistas sobre isso, acho que você já Não, está mas você mais pode falar. familiarizado. Você pode falar, pode explicar o que é. O que é trânsito em julgado, né? Para quem não é da área, é importante saber o que é trânsito em julgado, né? Não é trânsito de rua, nada disso, hein, pessoal? É uma expressão jurídica que determina que a doutora vai explicar agora. Pode falar. Então, pessoal, trânsito em julgado é quando o processo ele não cabe mais nenhum tipo de recurso. Então, o processo acabou, se é finir, já era, não tem mais chororô, o processo acabou, você não pode mais fazer nada. Esse é o trânsito em julgado. Estou explicando aqui para a galera entender o que é. Não dá mais para recorrer, não dá mais para você chorar para o seu advogado, para pedir para ele entrar com um recurso para te salvar de alguma coisa, para mudar a decisão. Trânsito em julgado é quando o processo acabou, tá certo? Isso. Então, é isso aí. Trânsito em julgado é isso aí. Então, o que essa PEC ela está tentando trazer o trânsito, até não sei se você enxerga dessa forma também, trazer Sim. o trânsito para antes, né? Para não esperar até os tribunais superiores. Trazer para a segunda instância, mais aqui para baixo. Desculpa te interromper, mas se me permite complementar. E atualmente, né, o trânsito em julgado ele acontece basicamente na quarta instância, na última instância, né? Pode acontecer também que a pessoa vai perder o prazo para recorrer e transita em julgado, né? Mas o que nós vemos, e principalmente nos casos de colarinho branco, de poderosos, de políticos muito ricos, que o trânsito acaba acontecendo lá no STF, né? Quando não tem mais nenhuma possibilidade de recurso, né?
Mas continua. O que a PEC pretende, eu penso como você, isso mesmo. Então, esse conceito de trânsito em julgado seria muito importante para que ele não seja tão extensivo até as últimas instâncias, até por um motivo muito simples, né? Os tribunais superiores, eles não vão se debruçar sobre as provas do processo, vão falar sobre questões, matérias constitucionais e tudo mais, mas é até aquela coisa que também é importante, o chão de fábrica que eu falei. Quem tem contato real ali, cara a Sim. cara, no dia a dia, olha na cara do réu, olha na cara da testemunha, olha na cara da vítima, né? Interroga, faz pergunta, vê quem ficou nervoso na audiência, quem tremeu, quem ficou com a boca Quem trêmula, titubeou, né? quem titubeou, quem ficou olhando, né, ostensivamente para o advogado esperando uma instrução, né? Quem ficou de olho arregalado, de olho esbugalhado, quem ficou hesitante perante uma resposta, perante o juiz. Só quem sabe isso aí, só quem teve esse contato real ali no cara a cara, no tete a tete, é um sujeito na estrutura do judiciário. Só quem fez isso é o juiz do chãozão de fábrica. É a Perfeito. primeira instância. Esse é o cara que teve contato ali com a parada toda. O desembargador, já na segunda instância, ele já não tem contato com isso. Ele pode até reanalisar tal, as coisas, mas ele não vai ter contato com o tete a tete. Ele não vai olhar na cara do cara que cometeu o crime, ele não vai olhar na cara da vítima, ele não vai olhar na cara de ninguém. Não Ele vai vai fazer olhar um perguntas, né? processo. Não vai fazer Não vai fazer perguntas. pergunta. Isso eu Não vai sempre sentir a falo, voz Ludmila. trêmula. Isso eu sempre falo. Como que o ministro do STF, como que uma decisão monocrática do STF pode substituir uma decisão do juiz que acompanhou o processo, que olhou no olho do réu, né? Que indagou as testemunhas. E alguns casos que o processo é digitalizado, os desembargadores têm o acesso à prova testemunhal gravada em áudio e vídeo, ao interrogatório, que não é a mesma coisa, né? Mas é o que eu sempre falo, como que o STF, por mais notável saber jurídico que eles tenham, que sejam superiores a todos nós, como que eles vão estar tão familiarizados com a prova a ponto de substituir uma decisão de primeira ou de segunda instância, né? Então, perfeito o que você está falando. E o que a gente vê muito, às vezes a gente dá uma decisão analisando ponto por ponto, com vários parágrafos. Cada parágrafo você analisa uma questão, aí vem uma decisão lá da segunda instância ou do STJ e um parágrafo desconstituiu todos aqueles argumentos ali. Então, assim, essa é a realidade do dia a dia, Sim, né? Você tem um sim, trabalho assim para fundamentar a parada, tu tá ali sim. olhando para a cara do réu, faz as perguntas, não sei o que, e vem um sujeito lá de Brasília que pegou o processo ali no gabinete dele com ar-condicionado, não olhou para a cara de ninguém e Sim, dá um parágrafo ali e desconstitui a tua decisão. É sim, isso que acontece na prática. sim, Pode até ver, óbvio, que há recursos que procedem, há sentenças equivocadas. claro, Estou dizendo que isso não acontece. Mas sim, estou dizendo o que acontece muito na prática, né? É isso aí que a gente vê acontecer. sim, O exatamente, sistema é meio que feito para não funcionar. Então, essas decisões exatamente. dos tribunais superiores são decisões de pessoas que só pegaram um pedaço de papel ou olharam na tela de um processo eletrônico, não estavam ali no chão de fábrica, não viram as pessoas, não tiveram esse contato mais próximo, como tem o juiz de Uhum. primeiro grau, e estão ali desconstituindo as decisões, com uma canetada já resolve tudo. Então, essa é a realidade no Brasil. Então, é muito importante prestigiar, né, esses agentes públicos que estão tendo esse trabalho lá no chão de fábrica, porque eles estão ali sentindo o clima verdadeiro. Então, o trânsito em julgado na segunda instância me parece muito razoável, justamente porque conforme vai subindo de instância, o processo vai se distanciando cada vez Sim, mais ali do local onde aconteceu, das circunstâncias do fato, a coisa vai se distanciando. Então, sim, quando chega sim, no sujeito lá em Brasília, a coisa ele já tá totalmente fora da sim, realidade, sim, já não está distanciado da compreendendo realidade. nada. Total Exatamente. distanciamento, É, total é, distanciamento. exatamente. Por isso que eu acho que essa PEC é muito interessante, porque ela antecipa o trânsito, né? Ela antecipa o momento que acabou o processo. Até tem o texto original, que é do deputado Alex Manente, que sofreu algumas alterações. Eu acho a versão original a mais interessante, a mais justa,
Porque na versão original, para quem é da área jurídica, aqui a gente tem dois tipos de recursos que remetem o processo para as cortes superiores, né? Que é o recurso especial e o recurso extraordinário, que levam para o STJ e STF. No projeto original da PEC 19919, ele transforma esses recursos em ações revisionais. Então, como não existem mais esses recursos que poderiam levar o processo para as instâncias superiores, aí que ocorreria o trânsito em julgado. Então, seria muito importante, porque eu até acho essas decisões, principalmente do STF, que ou absolvem sempre, que soltam sempre, que anulam, desprestigiam o trabalho do juiz de primeira instância, que, como você falou, é aquele que analisou, que ouviu as pessoas, que analisou as provas, que teve todo esse feeling, né? Então, essa PEC é muito interessante, porque ela resolve o processo na segunda instância, né? Lembrando que em muitos outros países, como Estados Unidos, né, o berço da democracia, a França, a prisão é feita na primeira instância. Então, o que essa PEC, né, o nosso entendimento, não é uma coisa que estamos inovando, não é nada disso. A maioria dos países democráticos é na segunda instância. Então, em Estados Unidos e França, a pessoa foi condenada e presa. Que nem tem os filmes americanos, né, que a gente assiste de julgamento, que ele já é julgado, condenado, já vem, já algema e leva para a cadeia, né? Isso não é só filme, é a realidade, né? Outros países, né, Espanha, Canadá, é na segunda instância. Então, é só aqui no Brasil, que é na quarta instância, né? Nós somos o único país que tem 4 instâncias, que tem 4 degraus. Por isso que os processos não acabam nunca, que a justiça se torna morosa, porque chega nos tribunais superiores, que são poucos ministros, muitos não são nem familiarizados com a área penal, né? Como você falou, estão lá no ar-condicionado, às vezes nunca trabalhou na área penal, nunca foi juiz, que muitos são colocados por indicação, né? Então, é um sistema disfuncional. E só uma complementação, Ludmila, que agora o relator da PEC, da segunda instância, ele fez uma alteração. Primeiro que ele manteve esses 2 recursos, o especial e o extraordinário. Ele não está mais convertendo em ações revisionais. Mas no próprio texto da PEC está fixando o trânsito na segunda instância. Mas continua existindo... São 2 pontos que eu critico, né? Embora no texto diga que o trânsito ocorre na segunda instância, ainda há a possibilidade de se interpor o extraordinário e o especial. Eu acho um pouco ilógico e não muito técnico, porque trânsito em julgado é quando não tem mais como recorrer. Então, você não pode dizer, ó, na segunda instância ocorre o trânsito, mas você ainda pode recorrer. Eu acho meio esquisito. E o segundo ponto que me preocupa, que eu até quero saber a sua opinião, o segundo ponto é que, embora seja uma norma de processo penal, que tem uma aplicabilidade imediata, porque ela trata de recursos, ela trata de procedimento do processo, na PEC, no relatório, consta que a aplicação não vai ser atual, não vai ser para os casos em andamento, pessoas que já foram condenadas em segunda instância, somente para aquelas pessoas que forem processadas depois que a PEC entrar em vigor. O que você acha disso? Então, a questão é que isso aí é uma PEC, né? Então tem status de Constituição. E o local onde aparece na nossa legislação que as normas processuais têm aplicabilidade imediata é o CPP. Sim. Então, me parece que essa norma constitucional aí, eu teria que parar para pensar um pouco melhor nisso, mas num primeiro momento, eu entendo que assim, a norma constitucional, né, sendo emenda, ela vai estar hierarquicamente superior ao CPP, porque o CPP estabelece, norma processual é aplicabilidade imediata, todo mundo sabe disso, sempre foi assim. Só que seria uma emenda constitucional que estaria aí passando por cima desse nosso, do CPP, e no caso pode passar, porque é emenda, né? Então, é justamente o ponto que ele sustenta no relatório. Eles explicam justamente isso, né? Que a defesa da aplicabilidade para o futuro. O relator diz isso, que como é uma norma constitucional, uma PEC, né? Que teria uma superioridade em relação às demais legislações, por isso que poderia ser para o futuro. Mas eu, sinceramente, eu não concordo. Porque eu acho que, no meu ponto de vista, né?
Respeito completamente o seu entendimento e do relator, mas eu entendo que o que faz é a natureza jurídica da matéria legislada que torna se a questão é de processual ou não, tá? Embora não há dúvidas que seja de questão processual, mas eu penso que não é porque é uma PEC que estaria reformando, porque vai estar reformando o Código de Processo Penal, ou se é uma medida ou se é uma lei complementar. Eu penso que a matéria em si, ela, por ser processo penal, não poderia, ainda que seja o legislador constituinte, digamos assim, não poderia tirar essa característica intrínseca na processual penal. Mas é uma discussão, né? É uma discussão. É uma discussão, essa aí é válida, essa não é aquelas discussões forçadas, né? Essa é uma Sim, discussão sim, válida, né? Plenamente jurídica. Em relação também a esse sim. negócio de esperar a condenação, o trânsito em julgado, eu vou contar aqui para o pessoal também o que acontece no chão de fábrica. Tribunal do júri, tá? Tribunal do júri. Eu já fiz aí dezenas de júris e eu vou dizer o que acontece na prática. Muitas vezes o sujeito ele mata a pessoa, mata a mulher, não sei o quê. Aí chegou o dia do plenário, chegou o dia do julgamento, tá? O cara já foi pronunciado, tal, não sei o quê, chegou o dia do julgamento. Aí aparece lá no plenário do Tribunal do Júri, o que acontece na prática, tá, pessoal? Aí aparece familiar da vítima que morreu, né? Aparece mãe, aparece filho, mulher. Às vezes eles aparecem até com a camisa, eles mandam fazer uma camisa com a foto da vítima, né? Uhum. Até para tentar sensibilizar os jurados, que aí chega lá amigos, parentes, mãe, pai, filho, mulher da vítima. E chega lá o cara solto, às vezes o cara respondeu o processo solto, né? Eles não E entendem, né? A família não não consegue entendem, entender, né? né? Óbvio que não entende. Aí, enfim, o cara chega lá para ser julgado, o cara que tá solto, tá? O cara chega lá, tal, com o advogado, senta lá na cadeirinha, é interrogado, pererê, todo mundo fica ali no banquinho olhando aquele julgamento, olhando o interrogatório, olhando a atuação do promotor de um lado, do advogado do outro, pererê, pererê. Chega no final do júri, o sujeito é condenado, tá? O júri reconhece que o cara matou a pessoa, de que ele não estava, né, acobertado por nenhuma excludente de ilicitude e que ele foi condenado. Simples assim, o cara foi condenado. Aí o juiz vai lá, pega o juiz, né, nesse caso, ele apenas aplica a pena, não é ele que julga, quem julga são os 7 jurados do Tribunal do Júri. Então o juiz pega aquela sentença que foi dada pelo Tribunal do Júri, culpado. O juiz pega lá, joga lá nos artigos do Código Penal e extrai a dosimetria da pena. Então, o juiz vai só dizer o quanto de pena que aquele cara vai cumprir. Tá? Não foi o juiz que condenou. Condenou foi o Tribunal do Júri, o juiz vai lá e aplica a pena. Aí o juiz vai lá e lê a sentença. Todos se levantem para a leitura da sentença. Aí todo mundo levanta, né? Não sei quem daí já assistiu Tribunal do Júri. Todo mundo levanta, o juiz vai lá, considerando que o Tribunal do Júri condenou o sujeito fulano de tal, considerou culpado pela morte de cicrano de tal, não sei o que lá, aplica os artigos tais, tais e tais, e ele fica condenado a, vou botar aí, 15 anos de reclusão, tá? 15 anos de reclusão. O cara tá solto ali no Tribunal do Júri. Tá todo mundo ali, tá o réu solto, respondendo o processo solto, advogado, promotor, juiz, os familiares da vítima, todo mundo assistindo ali, tá? Todo mundo assistindo. Aí o que os familiares da vítima vão pensar nesse momento? Opa, pô, Vai ser o preso. Tribunal do Júri vai ser preso. Pô, foi condenado aí 15 anos. A juíza acabou de ler a sentença. Pô, cadê a polícia aí com a algema para prender o cara? Aí o que os familiares da vítima acabam vendo? O sujeito vai embora, sai andando, né, pela Sim. porta da frente do fórum, respondendo em liberdade, porque ainda não tem o trânsito em julgado, então não pode prender o cara. O cara Mas, foi condenado pelo Tribunal do Júri mas e a e sai pela presunção porta de da frente. inocência, Ludmila? A presunção de inocência do coitadinho, né? Sem brincadeira, eu já vi isso acontecer tantas vezes, mas Absurdo, tantas vezes. absurdo. Assim, e você vê os familiares da vítima com aquela cara de perplexidade, tipo,
por que que esse cara tá saindo aqui sim, pela porta da sim, frente, andando como se nada tivesse acontecido? sim, É assim, vai sim. explicar um negócio desse Sim, vai para uma explicar. mãe de um cara que foi assassinado, para o pai de uma moça que foi assassinada pelo marido, pelo companheiro. Vai explicar um negócio desse? E é assim, Exatamente. tá? É É assim que assim, é acontece. importante as pessoas saberem que é assim que funciona. O que, que mais que precisava, né? 7 pessoas condenaram, como você falou, analisaram as provas, ouviram o interrogatório do réu, ouviram as testemunhas, condenaram. Tem vezes que até a pessoa confessa, né? Tem vezes que até ele Sim, confessa, né? Ah, eu é comum matei, mas eu até, estava comum. bêbado, eu fiz isso. E daí a pessoa é condenada no tribunal do júri e sai andando, né? Até um caso semelhante, que na minha área, né, de corrupção, uma época eu fazia aula de inglês com um professor gringo, ele era americano, né? E eu ia dar uma palestra fora, eu estava praticando com ele, treinando, e eu querendo que ele me ajudasse como que eu ia explicar essas 4 instâncias lá no meu seminário, né? E daí eu falava para ele, eu explicava que agora o Supremo mudou de entendimento, então tem que esperar. Dele, como assim, Taméia? Não entendi. Então, a pessoa é condenada por corrupção. Eu falei, isso. A pessoa praticou corrupção, lavar dinheiro, é condenado. Sim. Ele levanta e sai andando e vai embora? Não é preso? Porque lá funciona assim, né? Falei, sim. Ele é condenado por corrupção, é apreendido o dinheiro, que não sai a sentença na hora, né? Diferente do júri. Mas supondo que saísse, a pessoa ia ouvir a sentença, ia levantar e ir embora dar risada na nossa cara ainda, né? Da juíza, da procuradora, de todo mundo, né? E é isso que a gente vive, né? Isso que a gente testemunha. Só uma coisa que eu queria falar, a gente vai falar do inquérito do fim do mundo ainda, mas uma coisa importante, Ludmila, que essa questão de garantismo, né? Essa reverência ao princípio da presunção da inocência, há quanto tempo que se falam tanto sobre isso? Há quanto tempo que advogados criminalistas levantam bandeiras em benefício do princípio da presunção da inocência? No passado, há 10, 20 anos atrás, quando só pobrezinho era preso, pessoas que não podiam se valer de bons advogados, nem tinha defensoria pública na época, né? Era o advogado ad hoc, aí ninguém se incomodava. Nenhum advogado criminalista, multimilionário, levantava essas bandeiras, né? Ia no presídio para ver quem que está preso em primeira instância, não. Isso só começou depois do mensalão e depois da Lava Jato, que cresceu descomunal essa questão, né? Pois é, coincidência, né? Só É, depois que gente grande, que peixe grande começou a ir para a a ser cadeia preso, efetivamente, é que levantaram essa lebre aí da presunção de inocência, todo mundo, né, virou coitadinho, tal, direito dos manos, né? Direitos sim, humanos, o pessoal chama de é, direito dos manos. Então, é uma tremenda coincidência. A gente vê uns comportamentos muito de ocasião, né? Que nem a gente, você citou aí a questão do inquérito do fim do mundo. sim, A vamos gente vê falar muito. disso. Até, eu vou inserir porque tem a ver com o que eu estou falando agora. A gente vê esses comportamentos de ocasião, e no inquérito do fim do mundo a gente viu muito esse comportamento de ocasião por parte da OAB. Né? Isso aí já Ah, falei um monte de live, sim, vou falar aqui de novo, OAB, porque é isso, sim, é a realidade do que aconteceu. Eu não estou nem aí para o sim, sentimento, né, do advogado que vai se sentir ferido com o que eu vou falar agora. Mas essa é a realidade. Todos os advogados, com razão, eles buscam ter acesso aos autos, né? Evidentemente, ele tem direito de acessar os autos. sim. Quando ele tem dificuldade de acessar os autos, por exemplo, na delegacia, ou chega no fórum, lá o servidor da secretaria, né, não consegue achar o processo, ele começa, não, porque o meu direito de acesso aos autos, minhas prerrogativas, não sei o quê, e ele está certo de Tem até fazer a isso. súmula, né? Aí Tem a súmula do STF que garante o acesso aos tem autos, né? acesso Súmula aos autos, está no 14, que você me Estatuto da fala. OAB. Sim, Estatuto da OAB. Então, quando o advogado não tem acesso aos autos, eles fazem aquele escândalo todo, acesso aos é, autos, não sei o que, aquela coisa toda, com razão. E aí eu sim, te pergunto o seguinte, e no inquérito do fim do mundo, a gente viu que pelo menos até ontem, ali a gente está vendo os advogados, eu mesma conheço um deles, e ele está lhe dizendo, olha só, até agora eu só tive acesso ao tal do apenso 70. Se tem 70 apensos, para quem não é da área aí, 70 anexos, né, um processo mãe com 70 filhotinhos, no mínimo 70, né?
A gente sabe que tem 70, não sabe quanto tem para frente. Sim, se Então, parou aí, né? Ou se tem mais, né? ou se tem mais para frente, a gente não sabe. Então, se o advogado só teve acesso a um dos filhotinhos daquele processo chamado apenso 70, não teve acesso aos outros 69 apensos anteriores e nem ao processo mãe, isso significa que ele não teve acesso aos autos. E os advogados Sim. até hoje estão dizendo que só tiveram acesso ao tal do apenso 70, que é só um filhotinho desse tamaninho. Né? Então, eu pergunto o seguinte, e aquela coisa do minhas prerrogativas, acesso aos autos, cadê o OAB? Sim. Eu, Tá não, eu quietinha, né? particularmente, OAB não vi quietinha. dando um pio. Teve uma hora, depois dos advogados tantos falarem, parece que eles entraram ali com uma ou outra medida, não sei o quê, mas depois de muita reclamação, aí entraram ali humildemente com uma pedida, não, o pessoal não está tendo acesso, sabe como é que é tal. Mas e aquele escândalo todo que se costuma fazer? Cadê? Eu não Sim. vi. Sim, Né? pois Eu é, não pois vi. é. É, o inquérito do fim do mundo, né, pessoal, para quem não lembra, acho que todo mundo sabe disso, é aquele inquérito das fake news, né, que foi instaurado, que até hoje está em aberto há quase 2 anos e parece que é para ficar lá, né, como a espada de Damocles, né, para dar medo nas pessoas, para ninguém falar mal do STF, se falar alguma coisa vai ser inserido nesse inquérito, que tem N inconstitucionalidades, N ilegalidades, do meu ponto de vista, e esse ponto eu acho que é o mais grave. Até muitos advogados criminalistas que defendem o inquérito do fim do mundo falam que não, que o Supremo pode instaurar de ofício a investigação, porque o regimento interno permite, que tentam justificar o injustificável. Muitos deles criticam, evidentemente, esse não acesso a vistas. Então, isso, para mim, é o pior, né? E nós vemos que juízes muito garantistas, né? Agora, quem está acompanhando sabe que é garantista, é, é, concordando, né? Todos, até os 10 juízes do Supremo concordaram com a constitucionalidade do inquérito do fim do mundo, menos o ministro Marco Aurélio. Engraçado que os juízes, né? Os ministros, eles têm posições completamente paradoxais, né? O Marco Aurélio foi o único que entendeu que o inquérito das fake news era inconstitucional. Por outro lado, soltou o maior traficante, acabou sendo o único que defendeu a soltura, né? Mas, Ludmila, tem um livro, né, sobre o inquérito do fim do mundo. Fala um pouquinho sobre o livro, mostra a capa pra gente. Você escreveu um texto? O livro é esse aqui, Inquérito do Fim do Mundo. Tá? A organização desse livro, esse livro foi coordenado pela Cláudia Piovesan, ela é uma promotora de justiça lá de Londrina, minha amiga. E é uma obra coletiva, tem vários artigos e o Rogério Greco está no livro, o Marcelo Rocha Monteiro está no livro, Kleber Neto, Márcio Schilla está no livro, tem uma galera aqui que escreveu para o livro, tem o prefácio maravilhoso do Paulo Briguet, ele não é jurista, ele é jornalista, é escritor, e eu digo que o livro vale só pelo prefácio, o pessoal que gosta de pular prefácio, não pule este prefácio. Esse prefácio é maravilhoso, em que ele faz uma comparação do inquérito do fim do mundo, dos processos de Brasília com os processos de Moscou, tá certo? Então, a coisa é fina, a coisa é fina. Tem o Flávio Morgenstern também, que não é da área do direito, mas ele é da área da linguística. Então, ele faz uma análise muito legal dessa deturpação da linguagem que é feita hoje em dia. Então, a gente trata, né, das inconstitucionalidades, que são patentes, inclusive. Esse livro ele pode ser lido por qualquer pessoa, mesmo que não seja do direito. A gente teve esse cuidado de escrever sem juridiquês, sem aquela soberba, sem data vênia. A gente escreveu de forma bem tranquila para todo mundo conseguir entender. Inclusive, tem um artigo do Marcelo Rocha Monteiro, que ele é aquele artigo mesmo, beabá mesmo, escrito para o pessoal que não é do direito conseguir entender o que está sendo discutido aqui. Então, a gente fez esse registro, então ele serve não apenas para os estudantes, para o pessoal entender o que está acontecendo, ele serve também como um verdadeiro registro histórico do que aconteceu. Isso. A própria Cláudia Piovesan, a promotora que teve a ideia desse livro, que coordenou, ela diz que ela lendo o Eric Voegelin, que é um filósofo que a gente deveria ver na faculdade, mas ninguém vê na faculdade, ele escreveu um livro chamado Hitler e os Alemães, que inclusive eu também, por acaso, falo no meu artigo desse livro, Hitler e os Alemães, em que o Eric Voegelin, ele notou que na Alemanha, depois do Terceiro Reich, depois que aconteceu a Segunda Guerra, ele notou que muitos daqueles jovens, aqueles estudantes, tal, o pessoal
não comentava do que havia acabado, as atrocidades que havia acabado de acontecer na Alemanha. Ninguém estava comentando muito daquilo, ninguém sabia. Os professores de direito da época nada escreveram, ele teve muita dificuldade de encontrar nas faculdades, ele pesquisou nas bibliotecas, ninguém estava escrevendo sobre aquilo. Então, Olha. por muito pouco, essa coisa não se perdeu. Então, a Cláudia falou, não vamos cometer o mesmo equívoco. A gente vai ter que reunir uma meia dúzia de gato pingado, que seja, que tenha coragem de dizer o que está acontecendo, né? Debaixo do nosso próprio nariz. Então, a gente reuniu e escrevemos o livro, cada um escreveu ali um artigo, né, sobre um ponto, e ficou bem legal, assim, já foi um sucesso já na primeira semana, a edição foi esgotada, Maravilha. aí tiveram que lançar uma nova tiragem, para você ver que é um tema que atinge todos nós, não atinge só quem é investigado do STF, uma vez que todo mundo sabe, o Apenso 70 a gente sabe o que tem lá dentro, porque as pessoas tiveram acesso, a gente sabe que tem meme, tem hashtag, tem as opinião bobagens, sendo né? investigada, piada. Pois então, é, qualquer um gente. vai para a internet fazer piada com o ministro, fazer Pois piada. é. Essas pessoas estão sujeitas mesmo a esse tipo de coisa, a serem escrutinadas pelos cidadãos. O próprio ministro Alexandre de Moraes, num julgamento anterior da lei das eleições, que houve anos antes, já tinha falado, fez um discurso belíssimo em favor da liberdade de expressão, dizendo que certas autoridades, certas pessoas, se não quiserem passar por esse escrutínio público, passar por essa ridicularização, passar por piada, então não se candidate, não vá para a arena pública, fique em casa. É o famoso fique em casa. Fique em casa. Então fique em casa, não vai para a arena pública. Sim. Então, se o STF, o ministro, não tem estômago para ser criticado, para sofrer uma piada, né, ser um motivo ali de uma crítica na internet, então fique em casa, lava o carro, vai fazer outra coisa da vida. Sim, exatamente. Muita gente está falando aqui que já leu o livro, que o livro é maravilhoso, tá? Mostra de novo, chama O Inquérito do Fim do Mundo. Estão pedindo para falar o nome, O Inquérito do Fim do Mundo, tá? É o livro da doutora Ludmila. E estão pedindo para fazer um sorteio. Quem sabe a gente pode fazer mais para frente, né? Para falar, eu nem sei como é que faz sorteio. Eu também não sei, mas dá para. Mas acho que tem uns apps que dá para fazer. E eu acho, tô querendo sortear um livro, eu vou sortear esse aí já, tá? Então beleza. Né? Mas isso é muito importante o que você falou, o registro histórico, porque o brasileiro esquece as coisas, né? O brasileiro esquece escândalos, né? Tem pessoas, né? Lembra do caso dos anões do orçamento que aconteceu? Você era uma menina, aconteceu em 92, 93. Um dos anões do orçamento, né, que era um desvio da comissão do orçamento, que desviava dinheiro por emendas para empreiteiras, para construtoras, um deles era o Gedel Vera Lima, que nos dias de hoje também está respondendo por atos da Lava Jato. Então, a gente esquece das pessoas, esquece o que fizeram. Então, é muito importante, porque, no meu ponto de vista, esse inquérito do fim do mundo é uma das maiores aberrações jurídicas que existem, um dos procedimentos que viola flagrantemente os direitos das pessoas, da liberdade de expressão. Uma vez eu assisti o voto virtual, que o ministro Alexandre de Moraes estava lendo algumas ameaças, né? Eram coisas pesadas, concordo que ninguém pode ficar ameaçando ninguém. Agora, se sofreu ameaça, se a família sofreu ameaça, instaure um procedimento no juiz competente. O Supremo não pode julgar casos onde ele é vítima. O Supremo só processa as pessoas que têm foro privilegiado no Supremo. Então, faça uma representação, encaminhe para o juiz da primeira instância para que seja determinar a instauração de inquérito, para o Ministério Público da primeira instância. Adote o procedimento correto, né? E você falou, qualquer pessoa pode ser vítima, qualquer pessoa. Apenas lembrando que, acho que foi o ano passado, o ex-procurador-geral da República, Dr. Rodrigo Janot, foi vítima também desse inquérito. Depois que foi dito na imprensa que aquele ato que ele disse, não sei se você lembra disso. Lembro. Que uma vez ele foi armado, que queria matar um ministro tal. Ele sofreu busca e apreensão. Então, veja, um ex-procurador-geral da República, né? O que dirá uma pessoa que não é muito conhecida, que talvez não tenha um nível, um diploma. Então, que soltou um meme. Soltou um meme na internet. Soltou um meme na internet, soltou uma piada. Pois é, gente, que mundos vivemos. Busca e apreensão. Né? Não pode fazer agora piada, não pode fazer meme, né? A pessoa tem que... todo mundo que exerce um cargo público, tem exposição,
fica sujeita a essas questões, né? Mas, enfim. Ludmila, nossa live está quase acabando. Vai acabar tá? aqui. Vai acabar. Eu queria agradecer. Foi muito bom você trazer essa prática, né? A sua prática, a minha, como a justiça, como ela é, né? Não como a justiça que acontece Exatamente. lá em Brasília apenas, né? Mas o quanto a gente trabalha, operadores do direito de primeira instância, e muitas vezes eu me sinto muito frustrada que a gente investiga com a Polícia Federal, reúne provas, processa, trabalha para conseguir uma condenação. A pessoa condenada antes consegue uma preventiva, chega no TRF, mantém, chega no STJ, é solta, né? Chega no STF, anula. Então é muito difícil lidar com isso, né? Mas a gente tem que Pois seguir, é. continuando, vindo nas redes sociais, explicando o direito de uma forma clara, didática, sem juridiquês, para o pessoal entender como é que funciona. É isso aí. Adorei, Tameia. Um beijo. Vamos depois fazer outro. Gostei muito dessa live. Um beijo aí pro pessoal que assistiu. Vamos Até a fazer sim. próxima. E vou salvar agora. Tchau, pessoal. Até mais. Obrigada por Beijo. Tchau, tchau. acompanharem. Tchau.